Como uma simples garotinha se tornou um demônio. Um pouco mais de Tanya the Evil, o anime da garotinha que inicialmente não era bem uma garotinha e que ela se tornou um demônio do seu universo, causando o massacre e a chacina nos campos de batalha de todos os seus inimigos de forma rápida e impiedosa na guerra. Sim, inicialmente o engraçado dela é que ela não começou como uma garotinha na história de Tanya the Evil. Ela começou, na verdade, nem era uma mulher. Ela se tornou uma garota, uma mulher, depois de um certo acontecimento. Como um clássico de Isekai, a pessoa tem que, de fato, primeiro ir de Vasco. Nessa, quem vai de Vasco é um cara que trabalhava numa empresa de, acredito eu que era na área de TI e tudo mais, de contratação de pessoas. Aí ele, um dos seus dias de trabalho, ele teve que demitir um cara. Nessa demissão, esse cara se sentiu pressionado, pode-se dizer assim, ele não gostou da demissão dele e falou: você vai me demitir? Então beleza. Aí, enquanto ele tava lá esperando o trem passar de boa, aí o cara foi lá e empurrou ele do trem. Nesse ato que ele empurrou ele do trem, ele ia morrer, o trem já estava passando. Aí ele ia morrer, basicamente, o trem ia passar por cima dele. Aí nessa hora, o tempo parou. E uma existência misteriosa, que ele intitulou de Existência X, que é como se fosse o Deus assim, desse universo, falou que iria basicamente mandar ele para outro universo. Já que ele estava morrendo agora, ele iria reencarnar em um outro universo. Aí ele não gostou e tudo mais, que ele era meio ateu, e falou que se ele meio que, depois que fez isso, ele dedicou a sua vida a ir contra essa existência, que ele chamou de Existência X. Pois para ele a existência de Deus é uma ofensa, e ele vai fazer de tudo que estiver ao seu alcance para destruir a Existência X. Sim. Aí até que ele reencarnou no corpo de uma criança. Ele nasceu e tudo mais num universo que é basicamente em volta ou da Primeira Guerra ou da Segunda Guerra Mundial, né, que acontece esse universo. Só que neles não tem os mesmos nomes da realidade atual. Os países não têm os mesmos nomes. Eles têm outros nomes. No caso lá, o país ao qual ele nasce é o Império. Não tem os Estados Unidos em si, mas tem regiões unidas, mais ou menos assim. E do outro lado tem como se fosse a Rússia. Aí estava basicamente ele nasceu num período de guerra. Ele nasceu como uma criancinha e cresceu até mais ou menos seus 8 anos. E nesses 8 anos, ele basicamente descobriu que ele tinha grande aptidão mágica. Sempre, é claro, querendo destruir a Existência X. E no orfanato, já que como o Deus queria meio que zoar com ele não colocou ele numa família e tudo mais. Colocou ele na caste mais baixa de todos. Mas com um detalhe. A mentalidade dessa criancinha, mesmo sendo uma criança, ela já tinha a mentalidade de quando ela era um homem mais velho e maduro. Ela já tinha um conhecimento, já sabia que ia ter que fazer certas coisas para poder conseguir tanto o seu objetivo de destruir a Existência X, quanto ter uma vida pacífica. Mas essa Existência X, que é o Deus, não queria isso para ele. Ele sempre influencia, mexe lá no destino para sempre colocar ele em situações tenebrosas. Inicialmente, ele vendo que no universo dele só tem pobreza e miséria, e tem uma grande guerra vendo por aí, ele já, mesmo criança, na forma basicamente de 5 anos de idade, ele já se inscreveu no serviço de militar, pois naquele universo lá não importa a sua idade. Você não precisa ser adulto para se inscrever. Se você tiver poder mágico, a gente está aceitando. Aí ele foi lá e se inscreveu para agente militar. Ele fez todo o procedimento e tudo mais para subir de patente, até se tornar a lendária Tenente Coronel Keruki-chan. Ela se tornou Keruki-chan por causa dos seus eventos nas batalhas, nas guerras. Ela fazia o que tinha que fazer. Modo doida do caramba. Tipo,
chegar até o ponto de ter ataques suicidas e conseguir massacrar muitos inimigos em campo de batalha. Tantos inimigos de uma forma meio psicótica. E com o engraçado é sempre falando como se fosse uma oraçãozinha que desfazia o poder dela ser ampliado. Por causa disso, por causa dos seus eventos de conseguir destraçalhar muitas pessoas ao mesmo tempo, ela ganhou a alcunha de demônio. Aí sim que vem o demônio de Kurichan e a sua fama de assassina, de matar tudo e todos. Tudo e todos que são contra o Império, defendendo o Império. Mas ela defende o Império por uma única finalidade, para tentar ter uma vida pacífica e ordeira. Tanto que ela faz o esforço, ela faz ótimas estratégias de batalha. Ela até consegue, através de um Somebody Love, convencer os coronéis, os de patente mais alta, a conseguir fazer ela até ela ficar por um tempo, depois avançando a história, depois que ela já teve seu conhecimento e tudo mais, e quase morreu numa luta lá, mas a Existência X falou assim, ó, você não vai morrer, você vai sofrer até o fim, já que você não acredita em mim, agora você vai pagar para ver. Aí ela sempre colocando ela em situações mais horríveis possível. Porque ela não é para ter paz. Já que você não foi uma pessoa boa na outra vida, agora você vai comer o pão que o diabo amassou. Literalmente, a Existência X quer isso pra ela. Tanto que é por isso que ela quer se vingar da Existência X. E por esse ódio, e fica nessa rinha entre as duas. A Existência X, o engraçado é que no mangá, ela é uma entidade, aparece um corpo de existência, um corpo físico. Já no anime, não. No anime, a Existência X apresenta não tendo um corpo físico. Ela apresenta ou falando através de alguns animais, de um tempo parado, ou falando da mente do Tekurichan. Não é um ser físico. É um ser mais metafísico. Que é interessante. Que tem esse dilema e tudo mais. Que é o massa. Outra curiosidade é que essa obra não está finalizada ainda. E toda vez a Existência X coloca mais e mais e mais pessoas, outras pessoas que já acreditam nele, só que para guerrear contra ele. Ele que na verdade é ela, a Tânia. Para guerrear contra a Tânia. Todas elas não conseguem em capacidade de estratégia. Apesar de ter apenas 8 anos, ela não é considerada o demônio em campo de batalha, não só por causa de suas estratégias porra loucas, mas sim por ter destruído tudo e ainda ter... Uma curiosidade é que enquanto estava tendo uma base, que também é um dos motivos dela ser considerada demônio, é que enquanto os seus inimigos estavam numa base pacífica e ordeira, bem aqui no canto, vamos supor aqui na região, ele está lá no canto de boa, aí ela vai ter a ideia de que, mano, vamos fazer o que chamamos de vamos invadir, vamos destruir logo esses inimigos. Não vamos honrar a honra de batalha de uma guerra. Não vamos apenas destruir eles em território de conflito. Não, vamos pegar a base deles e vamos destruir a base deles. Como pode dizer. Também ela sempre fala algumas frases muito anticomunistas. Não tem conversa com gente comunista. No filme da Tânia de Kurichan, no filme ou no anime, eu não lembro muito ao certo, mas lembro que tinha até uma estátua lá aparecendo com Stalin ou mais ou menos com, esqueci o nome, ou Karl Marx. Aí basicamente tava lá a estátua lá desse regime, que era como se fosse a Rússia. Aí ela fala que não se negocia com comunista. Aí ela vai lá, invade esse território e destrói tudo. Literalmente. Ela destrói tudo. Ela inicialmente, tipo assim, fala que vai fazer um ataque e tudo mais. Só que ela não usa uma voz intimidadora, presente e forte, não. Ela usa uma voz de uma doce garotinha, como se fosse uma garotinha inocente, para que os inimigos do Império não soubessem que ela estava lá. Tanto que vou até vou colocar aqui a cena dela. Eu vou tentar colocar pelo menos um pequeno trechinho com a voz com que ela usa dela falando. Executar uma guerra justa. E quando eu digo...
Que é engraçado demais. Ela usa essa vozinha fininha e tudo mais pra enganar os caras. Aí os caras tá lá de boa, tranquilo. Acho que é só uma brincadeira de criança. Mas quando foi ver, ele destrói tudo. Por isso ela é considerada o demônio Kuritiano. Não só por apoiar o Império, que o Império é os vilões do anime, como também os seus atos de guerra, de não respeitar o seu inimigo, passar por cima de tudo e todos, em busca de destruir a existência X e que o Império vigore e que algum dia ela possa ter nessa vida uma vida pacífica. Uma coisa que a existência X vai fazer de tudo para que ela não tenha. No mais, obrigado por ter esse vídeo até aqui. Se gostaram, deixem um like, compartilhe com algum colega para assistir a esse vídeo e a vários outros aqui no canal. E se ainda não for inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito. Caso tenha gostado desse vídeo, deixem também nos comentários se vocês já assistiram o Tanya the Evil. E se vocês querem que eu traga talvez mais vídeos aqui falando de outros aspectos dessa história da garota desse Isekai diferenciado, que é da garota de cabelos amarelos demoníaca. No mais, obrigado por ter assistido até aqui e nos vemos até a próxima.